igreja, tu és a noiva de Jesus. Te prepara, ó Santa Igreja, para ir ao céu de luz. Igreja, o teu noivo te comprou, por bom preço te pagou o teu amado Jesus. Igreja, o teu noivo te comprou, por bom preço te pagou o teu amado Jesus. Igreja, por enquanto és peregrina, mas aos céus tu te destinas para os braços do Senhor. Igreja, ali está preparada uma linda morada, resplendente como a luz. Igreja, ali está preparada uma linda morada, resplendente como a luz. Igreja, tu estás purificada, com tuas vestes bem lavadas pelo sangue de Jesus. Igreja, o teu noivo te adornou com as joias preciosas do bom Consolador. Igreja, o teu noivo te adornou com as joias preciosas do bom Consolador. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, servos de Deus, glórias ao nome santo do Senhor. Eu venho através dessa exposição de tela, irmãos, fazer aqui algumas exposições de versículos para a meditação nossa, de algo muito sério, irmãos, que infelizmente em muitas pessoas não estão se apercebendo acerca deste assunto. Muitas vezes está pecando contra Deus e precisa de um conserto. Então nosso intuito aqui não é julgar ninguém, mas que sirva de alerta para todos nós. Vamos estar tratando hoje, irmãos, acerca da murmuração. Amém? Deus me fez entender algumas coisas da palavra e desejo estar transmitindo para os irmãos. Epístola 1 de Coríntios, capítulo 10 nos diz: E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amados irmãos e irmãs, servos de Deus, ouvintes da palavra do Senhor, todos nós sabemos, irmãos, que todos os momentos, instantes, mais próximo está a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar o seu povo. E na medida que vai se avançando os dias, podemos ver aí sinais que antecedem, conforme Cristo falara. E podemos ver apostasia, podemos ver muitas coisas aí acontecendo. E posso ver, irmãos, que já estamos no fim dos dias, no fim dos tempos. Eu posso ver muitas pessoas desapercebidas à questão da palavra de Deus, porque muitas vezes não têm interesse com as coisas do Senhor. Alguns até se esforçam em orar, buscar, mas muitas vezes não vigiam.
Irmãos, nos textos bíblicos, esse verbo murmurar traduz em vários termos, tanto no hebraico como também na questão do grego, que basicamente vai significar aí reclamação, resmungar, sussurrar. Pela palavra de Deus, o ato, o efeito de murmuração é condenado. A Bíblia condena a murmuração. Porque a murmuração, irmãos, ela está atrelada ao descontentamento da pessoa, o desgosto da pessoa por algo, a insatisfação, a queixa. Ou seja, a murmuração ela vai expressar um sentimento de desacordo, de oposição, de rebeldia contra quem? O nosso amado Deus Jeová. O problema maior da murmuração, amados irmãos, é que, na sua maioria das vezes, o alvo das murmurações é o próprio Deus. Irmãos, Paulo, nesses versículos a qual nós citamos, ele está fazendo recordar os irmãos ali em Coríntios de um acontecimento que aconteceu lá nas épocas, nos tempos de Moisés, quando o povo foi ali resgatado do Egito, da escravidão, a qual estavam ali escravizados com um jugo de ferro nas garras do rei Faraó. Observemos que tantas maravilhas fez o Senhor por aquele povo. E sabemos pela palavra, irmãos, que aquele povo muitas vezes veio murmurar contra Deus. Mas veja que no versículo 11, Paulo está dizendo que todas essas coisas estão escritas como um exemplo para nós observarmos, para aviso nosso, para nos alertar, para nós não estarmos da mesma forma que eles, da mesma maneira que eles. Porque quando nós adentramos na meditação da palavra, Deus vai nos fazer entender coisas que aconteceram no decorrer da história. Como, por exemplo, quando nós vamos ali em Êxodo, capítulo 15, dos versículos 23 a seguir, fala de um certo lugar por nome Mara. Mas por que este nome, irmão? Porque ali a Bíblia vai nos citar que as águas eram amargas e não se dava para se consumir. E o povo, vendo isso, a Bíblia diz em Êxodo 15, 24, que o povo murmurou contra Deus. Irmãos, não é uma só vez que o povo murmura contra Deus, nesses quesitos, mas em muitos outros fatores. Já já nós vamos adentrar em um assunto, sendo esse mesmo conteúdo, e os irmãos vão entender o que realmente estou desejando transmitir pela graça de Deus, para que sirva de alerta e nós fiquemos espertos e vigilantes. Então veja que Moisés, ele sempre se colocava de joelhos. Irmãos, nunca a murmuração Deus se agradou de tal coisa. Deus é tão misericordioso. Observem só, todas as vezes que o povo murmurava, a Bíblia vai nos dizer que Moisés ele se colocava de joelho a orar. E Deus, por misericórdia, Deus atendia conforme a necessidade e o desejo daquele povo. Podemos já ver no capítulo 16, o capítulo seguinte, que o povo já começou a murmurar a questão de pão e água, pão e carne. E Deus fez Moisés saber que Deus ali faria chover o maná do céu, traria carne para o pessoal, para as pessoas comerem. E a Bíblia vai nos citar que assim sucedeu conforme o falar de Deus. Mas veja, irmãos, que já no capítulo 17 o povo começa a murmurar de novo. Porque lá, saindo eles do deserto de Sim e se acampando em Refidim, disse que aquele lugar, a Bíblia diz que aquele lugar não tinha água. As pessoas já começaram a murmurar, a se queixar de Deus. E Deus deu ordem a Moisés para que tocasse na rocha. Nós sabemos a história, Moisés tocou, ele feriu a rocha, ele bateu. E sabemos qual foi o resultado de Moisés. Amém? Então veja que a questão a qual nós estamos tratando, irmãos, é a questão da murmuração. Irmãos, tenhamos cuidado. A murmuração entristece o coração de Deus. A murmuração nos faz estar longe do Senhor. Eu vou estar provando isso na Bíblia. Vivemos dias hoje, irmãos, onde as pessoas de todas as coisas murmuram, de todas as coisas queixam-se. Deus não se agrada de tal coisa, meu irmão, minha irmã. Em Êxodo capítulo 16, de verso 8, Moisés ele chega a citar o povo da seguinte forma, que todas as vezes que o povo estivesse a murmurar, eles não estariam murmurando contra os servos de Deus.
Eles estariam murmurando contra o próprio Deus. Aí vemos nós o perigo, irmãos. Muitas vezes o pastor está na frente do trabalho pregando a doutrina do Senhor, pregando a palavra de salvação, de transformação. Aí muitas vezes tem fulano e beltrano no culto, muitas vezes murmurando, queixando-se, reclamando da palavra que está sendo pregada. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Moisés ali já alertava o povo israelita que as murmurações que estão sendo feitas não é contra o pastor, não é contra o líder, não. Está sendo feita contra o próprio Deus. E Deus, aleluia, Ele não aceita essas atitudes na questão da murmuração. Deus, Ele tem nojo dessas coisas, porque Ele é santo, irmãos. E importa que todos quantos sirvam a Deus vivam em santidade, no corpo, da alma e do espírito. Quantas irmãs têm os seus cabelos ruins, crespo, e reclama, murmura contra Deus. Amém? Porque almejavam cabelo bom, cabelo liso. Tantos irmãos que almejavam um olhozinho azul, mas o seu olho é castanho, vai lá e coloca lente de contato. Vaidade mundana, irmão, sem necessidade, só para mudar a cor do olho. Irmãos, tenhamos cuidado. A Bíblia diz que aquilo que Deus fez em perfeição. Deus fez e Deus, aleluia, se agradou daquilo que Ele havia feito, porque perfeito foi a criação do Senhor. Veja tantas irmãs desgostosas pela ação do seu tamanho, são pequenininhas, e vai lá e coloca um salto alto da pombagira nos pés para apresentar uma falsa altura, uma altura que não é a altura verdadeira dela. Amém? Tantos irmãos aí que estão desgostosos com muitas coisas, descontentes, aleluia, com uma situação difícil, e acabam murmurando contra Deus. Tenhamos cuidado, irmãos, com má murmuração, porque a murmuração pode nos fazer, amados irmãos, servos de Deus, ouvintes da palavra, estarmos distantes do céu, na questão de sermos condenados. Quando nós adentramos na questão em Números capítulo 13, uma história bem conhecida, a Bíblia vai nos ensinar que Deus deu ordem a Moisés para que se escolhesse príncipes, cada qual da sua tribo, para que ali fosse representando a sua tribo, para que esses fossem à terra de Canaã espiá-la, em um percurso de 40 dias, espiando a terra. E Moisés ali citava, meus irmãos, para se observar quem é o povo que estava naquela cidade, se o povo é forte ou se é fraco, se a terra é fértil ou não, se as cidades que estavam edificadas, se são acampamentos ou se são cidades fortes. Ali também Moisés deu ordem para que se pegasse alguma fruta daquela terra para comprovar que a terra realmente era conforme Deus havia falado. Amém? Então veja que entre esses tais, os escolhidos, estavam Josué e Calebe. Irmãos, podemos ver que no percurso de 40 dias estavam esses irmãos lá espiando a terra, vendo tudo conforme lhe fora instruído por Moisés. E viu lá os povos que habitavam lá, viu lá que a terra é fértil realmente, viu lá que os povos são povos fortes na peleja, até mesmo viu lá os filhos de Anak, gigantes na terra, onde a própria Bíblia vai nos ensinar que eles se viam como gafanhotos perto dos tais. E ali acharam ele no vale de Ecol, um cacho de uva, que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que 2 varões com um varal ali no meio teve que sustentar para poder trazer até os irmãos ali, até o povo judeus, para realmente comprovar que aquela terra é uma terra que Deus havia prometido para o seu povo. Mas me chama muita atenção que no decorrer da apresentação que eles estavam falando, das maravilhas, como é aquela terra, da fartura, da fertilidade que ali é aquela terra, começaram eles a expor a questão dos povos que moravam lá. Povos fortes na peleja, povos que destruíam as nações. Porque podemos ver que eles começaram a olhar, irmãos, o tamanho do problema, e deixaram de confiar na providência, no poder de Deus. E ali no momento que eles tentavam ali de alguma forma fermentar o povo, Calebe,
ele se colocou de pé dizendo, não, nós vamos entrar na peleja, porque Deus se agradou em nos abençoar com essa terra. Então veja que Caleb estava com uma fé tremenda no Senhor, não depositando a sua confiança no homem nem na espada, mas antes pondo a sua fé no Senhor. Mas a Bíblia vai nos citar que os demais que estavam como espias infamaram a terra, ou seja, estavam fermentando o ouvido do povo, para o povo não subir a peleja e não tomar aquele lugar conforme Deus havia prometido. Irmãos, já em Números 14, nós vamos ver que toda a congregação de Israel ali veio murmurar, choraram aos pés do Senhor, murmurando contra Deus, porque ali diziam que iam ser mortos pelos seus inimigos. Somente Josué e Caleb não veio murmurar contra o Senhor. A ira de Deus se acendeu de tal forma, irmãos, que aqueles que fermentaram o povo, a Bíblia vai nos dizer que eles morreram no deserto de praga. Então eu venho através dessa pequena exposição de tela falar que quem anda murmurando, fermentando os outros acerca da doutrina, acerca da verdade bíblica, cuidado! O meu Senhor da glória pode te ferir com enfermidades. A Bíblia diz que Deus ele tanto faz ressuscitar como também mata. Ele dá saúde, mas também fere. Tenhamos cuidado, irmãos. As pessoas dos dias de hoje estão brincando com as coisas do Senhor. Veja que eles não entraram nas cidades, aleluia, na terra que emana leite e mel, por conta da murmuração. Você acha que nos dias de hoje os murmuradores vão entrar no céu? De forma nenhuma, irmãos. Deus está alertando através desses humildes versos aqui para que tomemos nós uma posição de servos de Deus e venhamos vigiar com a nossa língua. Porque, aleluia, se nós não vigiar com a nossa vida, com o nosso modo de falar, com aquilo que nós expressamos em palavras, nós vamos perder a salvação da nossa alma. E Deus também ficou tão indignado com as pessoas que murmuraram, que foram fermentadas. Veja, a Bíblia diz que 40 dias foi os dias que eles espiaram a terra. Então Deus arredondou 40 dias para 40 anos. Deus disse que dos jovens de 25 anos acima passariam 45 anos rodeando, vagueando pelo deserto até entrarem na Nova Canaã, na cidade que emana leite e mel. O que é que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós oramos, jejuamos, praticamos boas ações, nos esforçando para receber uma bênção, uma vitória. Quando prestes estamos para tomar posse da bênção, acontece alguma coisa e começamos a murmurar. Veja que Deus permite um atraso de 45 anos até eles conquistarem a terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus permite um atraso da bênção em nossa vida, porque a murmuração não é algo que agrada a Deus. Quer receber vitória, irmão? Quer se esforçar a receber bênção? Vigia, não murmura não, dá graças a Deus. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, 14, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contenda. Epístola 1 de Tessalonicenses capítulo 5, 18 fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A murmuração desagrada a Deus, irmãos, e impede que recebamos bênçãos da parte do Senhor. Tantos aí orando, ora, jejua, busca, mas só vive murmurando, irmão. Não recebe nada, porque a sua vida está em trevas, está longe da presença do Senhor. Isaías capítulo 59, de versículo 2, se não me passa conhecimento, fala que são as nossas iniquidades que nos faz estar longe do Senhor, Quando Salomão recebeu instruções de Davi, seu pai, que já estava idoso, a qual Deus não deu a permissão dele edificar um templo para adoração ao Senhor, Davi, na sua velhice ali, constituiu Salomão a rei. As ordenanças de Davi, instruções de Davi ao seu filho Salomão é que ele se esforçasse com todo o teu coração para servir ao Deus de Israel. Porque se ele fizesse dessa forma, Deus estaria com ele. Mas se ele dessa forma, Deus não estava com ele de forma alguma.
Irmãos e irmãos, murmuração não é de Deus, e quem murmura está em trevas. Salmos capítulo 101, de verso 5, fala: do teu próximo às escondidas, Deus o destruirá. Amém? Deus vai destruir. Então tenhamos cuidado, irmãos, com a nossa salvação. Então veja que lá já no Novo Testamento Paulo está trazendo essas questões para que o povo de Coríntios não se concordasse com as mesmas práticas, não se colocasse no mesmo nível, não estivesse ali da mesma forma que o povo israelita. Então nós devemos atentar também na questão de observância a essa questão para nós não vivermos uma vida de rebeldia, irmãos. Porque a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então veja que por conta de murmurações muitos não entraram na cidade que emana leite e mel. Quando nós adentramos no Novo Testamento, vamos ver que muitas pessoas murmuravam também, na sua maioria das vezes, os fariseus. Em uma certa pregação, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E a Bíblia vai dizer que os fariseus murmuraram contra Cristo. Sabemos que a Bíblia vai nos ensinar que uma certa feita Jesus entrou ali em um banquete, em uma certa casa, e ele estava em meio aos pecadores, e os fariseus, olhando aquilo ali, veio murmurar, dizendo que ele estava no meio de pecadores. Outra feita murmuraram porque os discípulos do Senhor não lavavam as mãos nem o fundo do copo antes de comer. Irmãos, a murmuração é algo terrível que desagrada a Deus e que, se nós não vigiarmos a nossa vida, a salvação eterna está em risco. Judas capítulo 1, glória a Jesus, capítulo 1, na verdade só um capítulo, né, irmãos? Capítulo 1, versículo 15 e 16 vai nos falar assim: glória a Deus. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. 16. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, Judas está tratando aqui de pessoas, na verdade, todo o conteúdo vai falar acerca dos falsos profetas, mas aqui ele está dizendo acerca de pessoas ímpias. Então, quem anda murmurando aos olhos de Deus é ímpio, é visto como ímpio, está em treva, precisa nascer de novo e se converter. Irmãos, nós devemos em tudo darmos graças a Deus. Por que eu senti, irmãos, de poder fazer essa exposição em áudio, alertando os irmãos acerca deste assunto? Porque a murmuração, irmãos, ela engloba nos mínimos detalhes, que se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos perecer. Eu já ouvi um testemunho aí, eu não recordo bem se foi algum áudio que eu ouvi ou se foi algum irmão que me contou. Um certo casal estava passando uma prova travada na questão financeira e muitas vezes não tinha nada para comer. A única coisa que estavam ali, farinha com água. E segundo o testemunho que eu ouvi, sentou ele e a esposa ali ao redor da mesa, não sei se estavam os filhos também, começou a orar, dando graças a Deus por aquele banquete, por aquele pouquinho de coisa que estava ali, poderia matar a sua fome, um pouco da sua fome. Então o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Muitas vezes a prova vem, o que nós devemos fazer, irmãos, é apenas dar glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão se fortificava na fé, dando glória a Deus. Então muitos, infelizmente, irmãos, em mínimos detalhes têm murmurado. Tantas irmãs, muitas vezes, só porque não tem uma roupa tal para usar, já está murmurando. O tanto de roupa que tem aí socada no guarda-roupa e fala que não tem roupa para ir para o culto, misericórdia, irmãos. Tem irmãs aí que só tem uma saia só, um vestido só e vai para o culto a semana toda com um vestido só. Tantos irmãos aí que tem o seu guarda-roupa arroiado de roupa aí, de gravata, de calça social, 2, 3, 4 sapatos, e reclamando aí, dizendo que não tem roupa para ir pro culto. Toma vergonha, irmão. Eu me recordo que no início da minha fé, irmãos, eu escarnecia do meu pai antes. Eu só usava social, falava que até roupa de velho. Depois que eu me converti para a glória de Deus, eu só tinha uma calça, irmão, ia pro culto a semana toda, chegava em casa, tirava a calça, lavava e ia pro culto.
usava para ir para a escola, para fazer alguma coisa no decorrer do dia. Então Jesus nos alerta através dessa palavra, irmãos, que saibamos ser gratos a Deus em tudo. Vigiemos com a nossa boca. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Aleluia, porque apenas mínimas coisas, estando englobada a questão da murmuração, a tua alma pode queimar no inferno eternamente. Imagina só, meu irmão. Eu costumo falar isso algumas vezes no evangelismo. É uma forma de trazer um alerta para a pessoa. Imagina só, as irmãs cozinham, amém. Quando você está ali mexendo com fogo, rapaz, quando você queima o dedo, dói, irmão. Imagina você sentir, meu irmão, minha irmã, essa dor eternamente sem findar. Uma dor eterna, uma dor insuportável, uma dor incessável. Então essa dor aí, muitos vão sentir e estão sentindo nesse exato momento aqueles que lá foram lançados no inferno. Então tenhamos cuidado, não vamos brincar não, irmãos, com a questão da salvação. Vigiemos, amém? Vamos tampar as brechas para nós alcançarmos o céu. Muitos aí acham que o céu entra de qualquer forma, mas pelo que a palavra de Deus está nos ensinando, mínimos detalhes, fará com que muitos percam a sua salvação. Tem um ditado aí que dizem que murmuração aos ouvidos do diabo é como uma música. Então cuidado, amém? Que Deus abençoe a todos, meditem nessa palavra, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aquele que não é crente ainda, levante a tua mão, faça uma aliança com o Senhor neste momento, dizendo: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida. Me sela com teu sangue. Me guarda e me dá força, Senhor, até o dia da tua vinda. Você, meu irmão, minha irmã, quem sabe desviou, não vigiou, caiu aí no pecado, está desviado. Vamos fazer uma reconciliação agora. Fala assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Eis que aqui estou de volta, arrependido, me aceita, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, me sela com teu sangue e me dá vitória. Aos irmãos aí que estão em rebeldia, usando coisas que não convém, vendo coisas que não convém, vamos fazer uma oração do conserto agora. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e me conserto, Senhor, desejando, almejando em minha alma um compromisso fiel com o Senhor. Me dá forças, me dá ânimo, me dá graça para seguir a tua doutrina e andar nos teus estatutos. Amém? Que Jesus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Declinando e a noite vai chegando e eu vou à igreja orar. É noite de vigília, oh que maravilha, o poder do Senhor vai operar. O poder pedindo graça em nosso favor. É noite de alegria, até que chegue o novo dia. Cantaremos glória em seu louvor. O poder do Senhor vai operar. O poder do Senhor vai operar. É noite de vigília, oh que maravilha.
dia fui fazer uma visita a uma igreja que há muito conheci. Chegando lá, recebi uma notícia. Alguns irmãos chorando disseram assim: meu irmão, a sua visita sempre nos trouxe alegria e contentamento. Nós gostamos muito de ouvi-lo cantar. Porém hoje nós não podemos. O que foi, minha irmã? O que está? A nossa igreja está morta.